com mulheres que trabalham com AIA. É um prazer estar aqui nesse primeiro vídeo para o canal do YouTube da ABAE. Meu nome é Juliana Calmon Faria, eu estou como vice-presidente da ABAE. Estou com a Anne Malvestio, que é a presidente da ABAE. E nós temos aqui também a Meire Lima, Fernanda Veronês, a Cláudia Barros e a Andréa Raffner, também, que são mulheres que trabalham com AIA. E agora a gente vai fazer uma rodada de apresentações com essas mulheres que trabalham com AIA, e cada uma vai se apresentar dizendo como entrou no campo da AIA, sua atuação, se houve alguma capacitação em AIA, como foi, onde foi e como é trabalhar com AIA. Bom, pessoal... Pode começar pela Meire. Ok. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Eu estou achando bem interessante, assim, essas mulheres conversando sobre a AIA, porque essa questão, ela é bem interessante, tem muito homem e, às vezes, a área é um pouco machista, mas a gente está lá. Bom, a minha formação é comunicação social, e depois eu trilhei para comunicação e educação ambiental. Mas, quando eu entrei em AIA, eu não precisei fazer nenhuma formação. Mas durante, trabalhar em AIA, a gente sente muita falta de compreender como é o funcionamento da AIA e sentir também que eu precisava aprender um pouco mais sobre educação principalmente de adultos, né? Eu trabalho na área socioambiental, tenho a pós-graduação em educação de adultos e agora estou fazendo mestrado em projetos sociais e bens culturais. E como foi trabalhar, com a AIA? Como foi que eu entrei? Eu já trabalhava com educação ambiental, trabalhava em ONGs, já dava curso de educação ambiental, dava aula, e um belo dia uma pessoa precisava de alguém para cobrir um projeto, que era de uma hidrelétrica, de um programa de educação ambiental, isso há uns 15 anos atrás, de uma hidrelétrica, lá em Goiás, e eu comecei a entrar no projeto e perceber essa diferença, entre trabalhar com ONG e trabalhar dentro de uma consultoria. Eu trabalhei bastante como uma consultora autônoma e depois, por 7 anos, numa empresa grande de consultoria, que eu pude experimentar vários locais, vários projetos, com várias experiências. E agora eu estou com a minha própria consultoria e eu estou tendo uma nova experiência, que é trabalhando com projetos socioambientais, numa consultoria mais ampla, que não é uma consultoria voltada só para a questão ambiental, mas projetos sociais como um todo. E a grande diferença, que é trabalhar em AIA você tem que lidar com vários stakeholders, com várias pessoas, você trabalhar com cliente, com órgão ambiental, com usuário, e exige uma compreensão de como é esse universo e como é que ele se conecta para que você consiga navegar sobre ele. E navegar sobre a legislação também, porque tem um rito. Então, trabalhar com AIA exige essas skills, esses conhecimentos, para que a gente possa não só ser um pouco militante na área, mas também saber lidar com várias questões. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada, Meire. Fernanda, você agora. Boa noite, meninas, mulheres. Muito bom estar aqui também. Obrigada, Juliana e Anne, pelo convite. Bom, meu nome é Fernanda, eu hoje sou professora do Instituto Federal do Espírito Santo, dou aula de AIA. Como eu entrei no campo da AIA? Bom, foi bem por acaso. Eu tinha acabado de terminar o mestrado, fiz mestrado na área de efluentes, trabalhava com modelagem e geração de biogás. E logo depois que eu terminei o mestrado, eu fui convidada para trabalhar no órgão ambiental aqui do estado. Na época a gente não tinha o instituto, o IEMA, a Secretaria de Meio Ambiente. Então, um dia depois eu fui convidada para trabalhar na secretaria e não tinha a menor noção do que eu ia fazer.
E eu me lembro que no meu primeiro dia de trabalho me pediram para fazer um termo de referência. Eu não sabia o que era um termo de referência, para vocês sentirem, né, como foi. Foi um grande desafio. Assim, a SEAMA, né, a Secretaria de Meio Ambiente, foi uma escola para mim. Todos os dias foi uma escola para mim. E ali eu descobri já no primeiro mês que era o que eu queria, né, assim, aprender, na verdade, porque eu estava aprendendo. E aprendi bastante lá por muito tempo. Eu tive uma gerente, todas as minhas superiores ali, né, coordenador, diretora, gerente, todas eram mulheres, por acaso também, e todas me ensinaram muito, muito mesmo. Então foi um tempo muito bom estar ali no órgão ambiental. E depois da trajetória entre o órgão ambiental e o IFES, onde eu sou professora hoje, eu tive a oportunidade, quando saí do órgão ambiental, de trabalhar numa grande empresa. Então trabalhei fazendo gestão de condicionantes, gestão ambiental como um todo, mais aplicado ao licenciamento, né? Sob o olhar ali do empreendedor. Depois eu fui trabalhar com algumas empresas de consultoria. E aí também tive o privilégio de entender um pouquinho o que é atuar do outro lado, né, do sistema de AIA. Então, trabalhar nessas diversas perspectivas também foi muito bom para a minha formação. Eu já sabia, desde que eu entrei na SEAMA, que eu queria fazer um doutorado nessa área. Demorou um pouco para eu conseguir fazer o doutorado, mas foi em AIA, né, e a partir de então, eu já no IFES comecei a pesquisar mesmo em AIA, e trabalhar em AIA para mim é tudo. Eu gosto muito, me divirto. Eu falo com os meus alunos que dar aula de AIA, mais uma turma de AIA, menos uma turma de AIA, assim, é diversão para mim de verdade. Eu gosto muito. Eu acho que o grande desafio é aprender sempre. A AIA te permite fazer isso, né? Aprender sempre. Quando você faz o que você gosta e aprende com o que você gosta, é muito bom. Obrigada, Fernanda. Cláudia? É isso. Primeiro, boa noite, meninas. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Fiquei super feliz no convite, fiquei super honrada, assim, falei, nossa, que convite maravilhoso para falar de uma coisa maravilhosa num ambiente, né, que eu tenho o maior respeito. Fiquei super feliz. Você sabe que eu cheguei na área ambiental de uma forma também um pouco parecida com a Fernanda, assim, foi por acaso. Eu sou cientista social de formação, e aí eu acabei minha graduação em 93, né, então eu comecei essa brincadeira ali na década de 90, portanto, é outro recorte, né, da avaliação de impacto ambiental, de toda essa questão no Brasil. No mundo e no Brasil. E aí, quando eu acabei a graduação, eu fiz na Federal da Paraíba, eu sou paraibana, eu fiz em Campina Grande, vim fazer mestrado na UNB, mestrado em Antropologia Social. Cheguei em Brasília, 94, 93, 94, muito menina, fazendo mestrado, cheia de gás, cheia de energia, e o Correio Brasiliense trazia que era um grande jornal, né? O Correio Brasiliense, no domingo, era um negócio, assim, não sei quantas páginas, trazia aqueles anúncios de emprego. E aí, eu ficava mexendo, e estava lá um anúncio dizendo assim, procura-se sociólogo. Eu falei, gente, eu estou falando de 94, ninguém sabia nem o que era isso, é um campo super fechado, né? Eu tinha a formação, eu sabia que se eu quisesse ter emprego, eu tinha que fazer mestrado, tinha que fazer concurso para a universidade, porque não tinha campo. O campo era muito restrito. Eu falei, gente, eu vou ver o que é isso. Eu no mestrado, eu falei, vou lá. E aí me candidatei, era uma seleção super interessante, assim, tinha alguns candidatos, era português, psicotécnico, aquelas seleções, assim, bem clássicas, né? E eu sei que eu fiquei para entrevista, ficaram algumas pessoas para entrevista. Eu, muito nova, insegura, e eu lembro que ali, aquela prévia da entrevista, assim, todo mundo falando da experiência, eu lembro que tinha uma colega que falou que tinha muita experiência, eu lembro que era até no polo petroquímico, que uma saia, e eu falei, gente, o que é que eu estou fazendo aqui, né? Enfim, fiz a entrevista, no final das contas passei, porque eles queriam alguém recém-formado. Essa era a grande questão.
E eu passei por uma empresa, passei nessa seleção, era uma empresa de consultoria ambiental, foi aí que eu cheguei, tinha a menor noção de onde eu estava entrando, né? Eu lembro que o entrevistador, é um grande amigo até hoje, ele falou, você conhece rima? Eu falei, conheço, com certeza. Ele falou, então, é para fazer rima. Eu falei, gente, não é a rima, né, da língua portuguesa, isso é alguma outra coisa. Saí, e eu lembro que saí dessa entrevista, eu morava com um tio aqui em Brasília, e ele falou assim, ele muito sagaz, ele falou assim, eu acho que isso é alguma coisa na área ambiental, ele explicou, daí eu já sabia, né, e tem alguns exemplares na Biblioteca do Senado. E aí eu passei os próximos 15 dias, indo todos os dias à Biblioteca do Senado, ler alguns estudos de impacto ambiental. Então, assim, foi muito por acaso, né? Então, isso é só para resumir, porque foi absolutamente por acaso, e deu certo, né? Eu digo até hoje, para esse amigo que me entrevistou, eu falei, você sabe que eu não sabia o que era rima, né? Eu sabia o que era outra rima, mas assim, esse rima que você queria, eu não sabia, enfim. Nessa brincadeira, eu fiquei 10 anos concluí meu mestrado, acabei ficando em Brasília, fiquei fazendo consultoria também num momento difícil, assim, não era simples, a gente imagina o que era fazer consultoria ambiental, socioeconomia, Mary. Na década de 90, não é, num ambiente masculino, então teve coisas interessantes, assim, eu cheguei a negociar consultoria com um colega que faria a mesma coisa que eu, a negociação foi separada e ele ganhou mais do que eu, né? Então, assim, tem de tudo, a gente tinha mais ou menos a mesma idade, a gente fazia a mesma coisa, então eu ia para o campo, tinha máquina fotográfica, depois tinha que revelar foto, daquelas 12 que a gente não tinha dinheiro para fazer, se sobrasse 2 era lucro, né, enfim, colava a fotografia no relatório, né, outro tempo, então eu fiz muito tempo isso, achei naquele ambiente de consultoria ambiental, era outro momento, era muito difícil fazer consultoria ambiental, muito mais difícil do que é hoje, mas eu começava a entender que as pessoas que liam o estudo, falei, gente, mas quem que lê o que eu faço, né? Então, quem lê o que eu faço é isso que a Fernanda falou, é quem está do outro lado do balcão. Eu falei, não, mas eu quero conhecer isso também. Eu sei que na vida profissional, eu acabei passando por um concurso temporário no Ministério do Meio Ambiente, não cheguei a trabalhar com a AIA, né, mas eu tangenciava a AIA, eu queria isso, até que finalmente eu falei, quer saber de uma coisa, eu vou fazer concurso para o IBAMA. E aí fiz concurso, e estou no IBAMA desde 2010, aí sim, aí eu digo o seguinte, aí eu digo que eu estou exatamente onde eu quero, eu estou exatamente onde eu me programei para estar, trabalhando com a AIA desse lado do balcão. Então, é uma trajetória para mim muito tranquila, assim, nesse sentido, porque, quer dizer, tranquila no sentido de projeto, né, porque eu finalmente entendi o que eu queria. É isso, eu acho que esse é o percurso, mas todo mundo tem um pouco de história para contar a respeito disso, né, eu acho, tem mais coisa, mas eu já falei demais, e a Andrea é a próxima, mas eu estou exatamente onde eu quero, trabalhando exatamente com o que eu quero, licenciamento ambiental, avaliação de impacto ambiental no IBAMA, então, é isso. Andréia, ótimo. Boa noite, gente. Eu sou a Andréia, muito obrigada pelo convite, pela essa oportunidade de estar aqui fazendo essa troca com mulheres tão maravilhosas. Todo mundo, né, começa, pelo menos nesse grupo, começou por acaso, eu não fui diferente, eu sou engenheira química de formação, trabalhava em chão de fábrica, gostava de produção, de ver a coisa acontecer, tanto farmacêutica quanto automotiva, sem dúvida muito masculino também, e tive que me mudar para Brasília. Chegando em Brasília, eu só achei 2 empregos, não tinha indústria, né, eu não sabia que Brasília não podia ter indústria. Uma era na Polícia Federal, com drogas, e a outra no IBAMA. Avaliei e pensei, quando eu quiser voltar para o Rio, porque eu queria voltar para o Rio, sou do Rio, eu falei assim, se eu ficar no IBAMA, eu descubro aquela bicho de 7 cabeças que todo mundo diz, que é um problema, um licenciamento, né, porque eu só ouvia dizer, não sabia, nunca tinha atuado. E eu falei, descubro isso me dá uma certa empregabilidade quando eu voltar, né, ver o que acontece lá e por que é difícil. Dito e feito, entrei por PNUD, não tinha concurso ainda naquela época, no começo dos anos 2000, e aí comecei, primeiro dia era fazer uma instrução normativa, eu que acho que nunca tinha lido uma lei, né, e aí fui descobrir lá com a nossa procuradora, que tinha as ordens,
tudo mais, depois tinha que fazer um roteiro metodológico do plano de manejo de uma unidade de conservação. E aí tem uma história curiosa, que era isso, tinha que aprender na prática ali, né? E tinha uma palestra, manejo da EMA. E a gente falou assim, tem um parque da EMA, deve ser, vamos ver o que o pessoal do parque está fazendo. Mas chegou lá, era manejo da EMA mesmo, do animal. Não tinha nada a ver com o parque da EMA. Mas assim, sempre que tinha uma brecha no IBAMA ali, as reuniões de CONAMA eram meses, tal, tempos em tempo, eu ia aprendendo. E no segundo mês que eu estava lá, eu vi uma notícia de um curso de pós-graduação em gestão ambiental na São Carlos, Federal de São Carlos, por correspondência, que eu brinco, né? Porque os professores vinham a cada 15 dias e a gente fazia aula presencial com os professores da Federal de São Carlos. Me inscrevi e foi excelente, né? Foi a parte teórica junto com a prática que me deu essa paixão também, que nem todos os outros colegas aqui, né? Que acaba sendo apaixonante e a gente não quer sair mais. Então, foi por acaso que eu cheguei e nunca mais saí. Voltei para o Rio, 2 anos depois, vim para a indústria privada e trabalhei já várias áreas, né? Todos sempre ligados ao licenciamento, à área, e estou 20 e tantos anos nessa área e apaixonado, e não vou mudar nunca mais, né? Não volto nunca mais para outra área. Do ponto de vista de capacitação, então foi essa primeiro gestão, né, o curso de pós, depois eu fiz mestrado em 2000, já 10 anos depois, porque eu era muito do meio físico, né, meio físico e biótico eu acompanhava muito bem, mas o socioeconômico era sempre uma dúvida para mim. Por que um projeto, né, um EIA, tem um processo, tem tão poucas condicionantes, e a outra tem um mundo, né, praticamente, o que difere de um do outro? E aí fui fazer mestrado nessa área, e estou nessa área até hoje, tive a oportunidade de trabalhar hoje com povos indígenas e comunidades tradicionais, e aprendendo todo dia. Então essa verdade, né, de aprender, lidar com o diverso, apesar das dificuldades ser apaixonante, né, então eu diria que tudo isso também nos une aí nessa jornada aí de querer sempre saber mais e cada vez perceber que há outros universos paralelos que as pessoas conhecem muito e a gente pode conhecer um pouquinho, só para poder fazer essa interação e esse mundo melhor. É isso. Andréia, seu microfone está com um pouco de ruído. A gente vai tentar ver se resolve aqui, aí a Anne, qualquer coisa, depois corta essa parte. A gente corta essa parte na edição. Ok, sem problema. Eu vou tentar... Aí, melhorou. Melhorou. Eu vou tentar sempre. Na próxima. Vamos continuar, então. Vou continuar aqui, hein? Então, muito bacana, gente. Ouvindo vocês falar, e a gente está numa gama de formação tão diferenciada aqui, né? Você vê, a Meire, ela é comunicadora, Fernanda, engenheira civil, a Cláudia, cientista social, a Andréia, engenheira química, ainda tem a Anne, que é engenheira ambiental, né, Anne? E eu sou economista. Então, assim, você imagina, tem área para todo mundo na área, né? Então, todas nós trabalhamos com AIA, e a gente tem aqui gente que trabalha em órgão ambiental, trabalha em consultoria, trabalha em empresa, trabalha na academia. Então, tem para todo mundo. É só saber onde procurar, né? Em qual área que você quer trabalhar, em qual setor que você quer trabalhar, né? E aí a gente vai passar para a próxima rodada de perguntas. Que é quais são os principais desafios que você tem enfrentado na sua prática? Eu vou começar com a Fernanda. Olha, desafio. A minha prática é docência, né? Ensino, pesquisa, extensão. No ensino, eu creio que o meu maior desafio é fazer com que os alunos queiram aprender AIA como eu.
porque às vezes isso não acontece, né? Então, assim, eu quero motivá-los a entender que a AIA é uma cachaça, né? Se é que a gente pode falar isso. No órgão ambiental a gente falava isso, quando eu trabalhava no IEMA, isso era muito comum. Depois da SEAMA, né, que virou IEMA, isso era muito comum, mas é assim que eu enxergo. Então, essa motivação, por vezes, ela é um desafio grande para a gente no ensino, né? A pesquisa é melhor, porque normalmente o aluno que vai para a pesquisa, ele escolhe fazer pesquisa naquilo. Então, é mais tranquilo, os desafios são outros, são desafios inerentes à pesquisa mesmo, a ter dados, a conseguir dados, enfim, desafios financeiros, por vezes, né, para publicar artigos, para chegar até os congressos, discutir, estar presente nos fóruns, enfim. Um desafio de ser mulher, eu acredito, nos locais onde eu trabalhei, assim, nas diversas perspectivas, vamos dizer assim, né, desses atores, o papel que eu mais tive, não vou dizer dificuldade, porque não é difícil, mas o papel que eu mais senti ser mulher foi na academia, por incrível que pareça. Não vou dizer que foi, porque onde eu estou. O local onde eu mais sinto essa diferença entre homens e mulheres. Pelo menos é o que tem acontecido comigo. Mas é algo que, para nós mulheres, eu acho que a gente está acostumado, né, a passar por essa situação. Mas para mim é um grande desafio todos os dias ser mulher na academia, pesquisando o AIA. E a extensão, eu tenho pouca experiência com extensão em AIA. No Brasil a gente ainda está começando, né, o grande desafio, eu acho que é aprender a fazer extensão em AIA. Acho que seria isso, assim, como desafio, e o desafio pessoal, aprender o tempo todo, né, acho que estar perto de pessoas que queiram aprender, participar de grupos que querem aprender e querem discutir, e também é bem interessante, um desafio de todos os dias. Obrigada, Fernanda. Andréia, você, quais são os principais desafios que você tem enfrentado na sua prática? Eu diria que o principal desafio é que a teoria na prática é outra, como eu costumo dizer, né? A gente pode estudar muito, a gente sabe, né, se aplica, aprende muito e sempre chega um caso prático que não é nada daquilo, né? Que tem outras complexidades, outras variantes, e outros atores com outros interesses, que a coisa não funciona, né? Não funciona conforme a gente estuda lá na teoria. Então, o jeito é você se dedicar, né? Participar, como a Fernanda falou, participar de fóruns, né? Realmente buscar os vários pontos de vista até do mesmo tema, para que a gente possa aprender mais. É isso, é um desafio de aprender todo dia e saber que a gente sabe um pouquinho só daquilo que é possível, daquilo que é necessário para a gente poder avançar na profissão, né? Não vai por ter um grande especialista, tem que conhecer os temas e fazer as conexões. E, principalmente, a minha maior dificuldade é a questão jurídica, eu diria, né? Aprender muito de lei ainda, como funciona, e até os processos, como é que são alterados, e por aí vai. Esse aí é o meu grande desafio pessoal. Cláudia, você, o seu grande desafio, os seus principais desafios. Pois é, o grande desafio. Eu ia te perguntar se você quer a lista grande ou a lista pequena. Pelo tempo, eu vou dar a lista pequena, né? São muitos. Eu esqueci de dizer uma coisa na fala anterior, Juliana, que é com relação à formação, porque, e não para mim, mas assim, para o campo, né? O IBAMA, eu considero o IBAMA muito jovem, né? E mais do que jovem, a Andrea falou que durante muito tempo a gente não tinha, inclusive, quadro técnico fixo, né? A gente teve muitos anos contratos temporários, contratos PNUD, o que levava a uma sequência de mudança muito grande de pessoal, né? E para a maturidade institucional do IBAMA, a gente precisou, de fato, ainda precisa, na verdade, né? De concursos de tempo e tal. E os primeiros concursos não retinham ninguém, gente. A maioria ia embora, salário muito ruim. Os últimos que a gente consegue um pouco reter, também. Porque eu acho, Fernanda,
E você também é corresponsável, porque você é professora, você tem trabalhado, né, tem acompanhado também um pouco do histórico do IBAMA, capacitando seu pessoal, né, o IBAMA mandando o pessoal para a academia e devolvendo, assim, eu acho que uma qualidade muito grande, assim, de pessoal. E eu só vim fazer um primeiro curso em 2000, entre 2010 e 2013, né, dentro do IBAMA. Hoje a gente já tem uma coisa mais regular, a gente já consegue pensar, inclusive receber o pessoal já pensando nisso. Bom, então esse é um dos desafios, eu estou aproveitando isso para dizer que eu acho que é um dos desafios, né, e aí eu vou falar a partir, já não mais pessoal, né, mas a partir de onde eu estou e de onde eu venho, que é a diretoria de licenciamento ambiental. Acho que são muitos, o desafio é ter um corpo técnico no Brasil, assim, na área federal, que consiga fazer frente aos desafios, né, a gente tem, né, todo o processo de AIA, vocês sabem muito bem que além do processo administrativo do licenciamento, a gente tem avaliação de impacto ambiental, que precisa de um acompanhamento contínuo, sob pena da gente não saber o que está fazendo, né, sob pena da gente, inclusive, nadar e morrer na praia, né, trabalhar tanto com pensar os problemas, pensar os projetos, pensar as condições para que eles existam e depois não acompanhar. Então, acho que esse é um grande desafio, é que a gente tenha um corpo técnico suficiente, robusto, né, e robusto para a gente fazer frente enfim, à infraestrutura do país, que está aí há anos e ainda vem com muita força. Eu acho que esse é um desafio. Um outro desafio que eu acho importante é a gente, para mim, dar um salto de qualidade entre falar e fazer. Como diz a Andrea, a teoria, como é que é? Tu diz, a prática é diferente da teoria, né? Não, a teoria na prática é outra. A teoria na prática é outra, né? Uma coisa é você dizer que os projetos de infraestrutura no país, eles serão sustentáveis, né? É dizer que a economia vai ter esse viés, de fato, mais preocupado com a gestão dos recursos naturais e com a gestão dos recursos humanos do país. Outra coisa é acontecer, né? E aí, isso evidentemente, que a gente está falando de processo histórico, né, de construção histórica, nessa interpretação. Para que isso aconteça, é preciso que muitas outras variáveis funcionem, né? A gente precisa de políticas, e aí essas políticas são integradas, não é um falando aqui, outro falando ali, né? A gente precisa, eu acho, dessa compreensão de que o barato sai caro, né? Por exemplo, quando a gente pega um empreendimento, vou dar um exemplo de uma linha de transmissão, acabamos de passar por isso, a equipe tinha uma linha de transmissão, era pequena, não era muito grande, e tinha um determinado percentual de supressão. E a equipe foi trabalhando, a equipe técnica do IBAMA foi trabalhando com o empreendedor e dizendo, olha, se você sair daqui, você evita essa supressão. Se você sair daqui, você pode evitar o impacto sobre tal propriedade. No final das contas, deu trabalho. Provavelmente encareceu o preço final da linha, mas eles diminuíram praticamente a zero a supressão vegetal. Então, provavelmente, além da questão do impacto, provavelmente, essa empresa ela vai ter muito menos custo de operação, porque ela não vai precisar todo ano fazer a manutenção da linha nessas áreas revegetadas, né? Provavelmente, ela gastou mais agora para gastar menos no futuro. Eu estou dizendo isso, é uma visão muito utilitarista, né, da avaliação de impacto ambiental, mas é uma visão, né? E é uma visão que ela pode ser trabalhada também. Então, assim, olha, sinceramente, eu acho que os desafios são enormes, Juliana, são enormes, né? E de várias, a gente pode fazer uma lista aqui de coisas que a gente tem pela frente. Mas eu também acho que as coisas acontecem com maturidade, né? As coisas acontecem quando elas podem acontecer, quando o terreno está fértil para que isso aconteça. Eu acho que o IBAMA caminha para isso. Eu espero que a sociedade brasileira, né, e quem representa o setor de infraestrutura no país também caminhe para isso. Não é simples, né? Mas acho que é por aí. Que eu lembre, né? Ótimo, excelente. Eu como de órgão ambiental, eu me sinto super bem representada com a sua fala. Meire, sua vez. Então, os desafios realmente são muitos. Eu vou pegar uma lista pequena, como a Cláudia, mas da fala de vocês já tem muita coisa aqui que eu já quero amarrar também. A gente
quando a gente está nesse processo de AIA, quando a gente vai, né, fazer o licenciamento de empreendimento, é uma zona de conflito, é uma zona de guerra. Então, tem vários interesses, né, por parte de cada um, e a ideia é como é que a gente administra, né, esses vários interesses, porque você não responde só ao cliente, você responde ao IBAMA, responde, né, enfim, aos órgãos ambientais, você também vai cuidar do usuário, principalmente nessa área socioambiental. Então, esses interesses, essas agendas, né, de cada parte interessada, ele influencia muito em como a gente vai lidar. E já comecei em 2003, né, Cláudia, que era bem diferente da agora, sendo que tem... Agora se fala em greenwashing, né, no ESG, nossa, lá atrás era o que mais se tinha, né, a pessoa só fazia obrigada, enrolava, enfim, isso era um desafio grande, e é difícil, assim, quando a gente encontra um cliente comprometido, é uma bênção, porque facilita tudo, você consegue harmonizar e garantir processos mais sérios. Eu acho que o desafio agora, a gente passou, né, a gente está finalizando essa questão política, esse cenário político bem complicado, né, no último governo. Isso daí foi um desafio que impactou, e aí juntou com a pandemia. Então, tudo ao mesmo tempo agora. Acho que a gente está revendo várias questões. E aí, cada público tem um desafio. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente percebe é que alguns órgãos estão muito mais, tipo o Ministério Público, algumas ONGs, associações, elas estão muito mais presentes, né, estão muito mais participativas. Então, é isso, cada público tem o seu interesse, a sua forma de agir, e é uma dança, né? Como a Cláudia falou, se é uma dança da maturidade, né? E aí vai mudando, uma hora parece que os empreendedores, eles estão mais fortes, a outra hora parece que são os usuários da sociedade, os órgãos, né, reguladores, as políticas públicas. Então, a gente ainda está no meio do caminho, né, para vencer esses desafios e fazer realmente algo que seja bom para todo mundo, né, que seja bom para aquilo que a gente realmente se comprometeu, porque todo mundo aqui, eu vejo, está todo mundo envolvido e comprometido. Então, seria esse o desafio agora. A gente percebe na fala de vocês, né? Cada uma atua num campo, em algum campo, né? Em uma área, na verdade, e todas têm sua batalha, né? Todas nós temos sua batalha dentro das áreas diversas, com algum ator, né? Em específico. A gente foi provocado, a BAE foi provocada por algumas pessoas, principalmente pessoas estudantes que não têm professores como a Fernanda, como a Anne, por exemplo, nas faculdades, né, que não tem professores de AIA, então, assim, não tem referências, profissionais que não têm referências, e que querem entrar na área, né, pessoas que querem entrar na área, mas não sabem como começar, não sabem por onde começar. Eu queria, para a gente finalizar essa conversa, vocês deixarem uma sugestão, talvez, para essas pessoas que estão começando, o profissional que está começando, o estudante que está na academia, uma sugestão para como que ele começa a buscar, se ele quer trabalhar, se ele tem interesse em trabalhar com AIA, se ele tem interesse em se formar, se formar mais nessa área, o que ele começa a procurar, o que ele procura primeiro, onde ele vai primeiro. Vamos começar pela Cláudia agora. Juliana, eu vou aproveitar a tua pergunta para falar um pouco novamente do IBAMA, né, mas a gente tem informações as mais variadas possíveis, né, no licenciamento ambiental. A gente nunca teve nenhum concurso, de todos os concursos que nós tivemos, foram 6 até agora, acho, a gente não teve nenhum com formação, mais específica, né, eles são formações, de fato, mais generalistas. Então, a gente tem, hoje, no IBAMA, por exemplo, eu nunca mais revi esses dados, mas eu acompanhava muito de perto, a gente tem profissionais de praticamente todas as áreas, a gente tem, né, eu vou dizer os clássicos, né, eu acho que a gente menos tem biólogo, sabia?
Durante muito tempo a gente tinha mais biólogo. Eu lembro que tem um coordenador que falou, gente, mas como é que pode? O que menos tem hoje é biólogo. Então a gente estava com problema seríssimo, sabe de quê? De engenheiro florestal. Eu coordenava uma área lá que a gente ficava o tempo inteiro fazendo, sabe, a dança dos pratinhos, assim, equilibrando as necessidades, porque a gente não tinha engenheiro florestal, que vocês acreditam? Assim, ou tinham poucos, né? Não, quer dizer, não tinha o suficiente para as demandas. Mas, enfim, biólogos, engenheiros florestais, os engenheiros ambientais têm chegado com muita força, é uma formação mais recente, né, mais nova, e eles têm chegado com uma formação muito interessante, exatamente porque são também um pouco generalistas, né, mas eles conseguem entender muito bem a área, tem perfis muito legais. E aí, engenheiros os mais variados possíveis, né, a gente tem muita gente de socioeconomia, tem sociólogo, tem antropólogo, tem jornalistas, tem filósofos, tem historiadores, tem geógrafos, né, tem geólogos, é uma formação também importantíssima para o IBAMA, só para dizer que a gente tem, de fato, formação de todas as montas. Tem uma discussão de base que eu tenho dúvida, eu mesma já defini, que a gente podia ter um foco maior na formação das pessoas. Até de fazer concurso pensando assim, né, qual é, em linhas gerais, os profissionais que a gente quer para a socioeconomia, que a gente quer para risco, né, que a gente quer para meio físico, para meio biótico. Não tenho isso fechado, né, mas eu mesma já trabalhei, que não foi para frente num edital, na minuta de um edital de concurso há um tempo atrás, que a gente tinha essa perspectiva. Enfim, é só para dizer quão amplo é, né, e como cabe no licenciamento. Porque, no final das contas, cada um da gente sabe um pouquinho de cada coisa, né? Tem um antropólogo muito conhecido, chama Roque de Barros Laraia, que ele diz que a cultura é a lente a partir da qual a gente vê o mundo. Então, a gente só vê aquela lente, né? Se alguém ensina para a gente um pouquinho mais, a gente já começa a olhar de lado. Se ensina um pouquinho mais, olha. Quando a gente faz avaliação de impacto ambiental, e vocês sabem disso, e a gente faz com equipes multidisciplinares, ou interdisciplinares, eu não sei qual a palavra certa, Fernanda, para falar, mas a gente, e vai para o campo junto, gente, é um barato, né? É muito legal. O André estava dizendo aí, hoje eu enxergo coisas que, se eu não fizesse avaliação de impacto ambiental, eu jamais enxergaria. Eu jamais enxergaria a importância de uma rocha, sabe? Eu jamais enxergaria a importância de um percevejo, jamais, gente, se eu não tivesse essa convivência, essa amplitude, né, que a avaliação de impacto ambiental permite. Então, eu acho que diante disso, Juliana, é um desafio também, mas é uma perspectiva. Eu acho que é nesse universo que a gente trafega, né? E aí, o que é que eu posso dizer para alguém? Primeira coisa, escolha uma profissão que vocês querem, né? Se você dá para recortar, o recorte continua sendo necessário, se você é da área de humanas, se você é da área, né, do biótico, se você é do meio físico. Eu sinto falta de uma formação, talvez eu nem sei se ainda tem, uma engenharia ambiental. Antigamente tinha engenharia ambiental, não tinha? Desculpa, ciência ambiental, desculpa, ciência ambiental. Do jeito que tem ciências sociais, eu acho que tinha cursos de ciência ambiental, que eram cursos também, assim, interessantes, bastante vastos. Eu acho que é isso, faz a formação, e a área de avaliação ambiental no Brasil está só começando. Não pensem que, o IBAMA tem 36 anos, a avaliação de impacto ambiental tem 40 anos, isso não é nada, né, em termos de formação de cultura de um país e de modus operandi de como pensar a sustentabilidade dos recursos do país. Isso não é nada, né? Tá tudo começando, tem muita coisa para ser feita, tem uma geração nova inteira aí, tem muita gente de tecnologia, né? Olha, eu vou acabar, mas eu vou só dizer uma coisa. A gente introduziu no licenciamento ambiental do IBAMA, muito recentemente, uma coisa simples, que é o drone. Muito simples. Mas a gente, de fato, incorporou. Hoje as pessoas fizeram formação, a gente tem vários drones no Instituto, e a gente tem usado muito no licenciamento para acompanhamento de campo, né? É uma coisa tão simples, né? Mas ela teve por trás, ela precisou desenvolver essa tecnologia e chegar a uma geração que tem uma habilidade muito grande com essas ferramentas. Então, olha, gente, eu acho que a gente tem assim, se a gente pensar num corredor, a gente tem daqui até Marte, de oportunidades na área ambiental, e assim, qualquer formação, eu acho que é bem-vinda para isso. Desculpa se me alonguei, Juliana. É verdade. Nada, que isso. Meire, você.
Alguma sugestão que você daria para os iniciantes? Eu acho que a primeira sugestão é ele entender do processo de AIA, né? Ele entender do rito, né, das leis, como funciona, porque é isso que vai direcionar todo o trabalho dele, independente da formação. Quando eu trabalhava na última consultoria, a gente tinha que fazer essa formação, porque isso filtra o olhar, né? E aí uma coisa que a Cláudia falou, onde a gente vai, a gente olha com olhar de AIA. Às vezes eu chego assim, né, na praia, eu vejo, sei lá que tem ali um offshore, eu já começo a olhar tudo, assim, eu vou no lugar, eu quero olhar a paisagem, não, quero ver, né, o meio físico, biótico. E a pessoa também, ela tem que entender que ela não vai estar sozinha, ela pode ser um biólogo, ela trabalhar no meio biótico, um geógrafo no meio físico, e um sociólogo, né? Ele não vai trabalhar sozinho, ele está sempre trabalhando com a outra equipe, então ele tem que entender um pouquinho o que acontece, e ele sempre está junto, né, no campo, construindo os relatórios, então ele tem que ter essa sensibilidade de conhecer a outra área. E outra coisa, assim, que eu acho importante, principalmente puxando a sardinha para o meu lado, é que todo mundo que trabalha com área vai trabalhar com gente. Não tem como. Ele vai para o campo, né? Ele vai trabalhar com pessoas. Então, ele com diferentes perfis, né? Ele pode trabalhar com a comunidade tradicional, chegar lá, encontrar um ribeirinho, quilombola, indígena. Ele vai ter que saber lidar com isso, né? Ele vai ter que saber se comunicar, mesmo que ele não vai fazer entrevista, mas ele vai lá no campo, vai fazer uma medição e tem que saber conversar, eles têm que saber falar, e dependendo da consultoria, às vezes a consultoria, ela também, na hora que vai fazer um programa de educação ambiental, solicita que um geógrafo, biólogo, né, dê uma aula, uma palestra, então ele tem que também ter essa habilidade de apresentar trabalhos, né, de se comunicar com o grande público. Mas o principal, eu acredito que seria entender de AIA, entender do funcionamento, buscar estágios, né, que é muita gente, eu não comecei, acho que ninguém aqui começou com estágio, né, todo mundo já foi direto, mas agora é muito comum você começar com estágio para entender muito, né, a área. E, assim, tem para todo mundo, tem para várias áreas, assim. Eu lembro que a gente tinha uma assistente social, precisou, aí tinha um sociólogo, ele saiu, aí teve um projeto, gente, a gente precisa de um sociólogo, é esse olhar que a gente quer, não adianta botar uma outra pessoa de comunicação, porque não é isso. E é uma área que está crescendo realmente bastante, mas, assim, eu acho que seria interessante primeiro experimentar, estudar, né, e estagiar e já para o campo, para entender o que a pessoa realmente quer. Seria isso. Ótimo. Andréia, você, alguma sugestão? Além do que os colegas já trouxeram, eu diria ler muito EIA, né? Tem oportunidade de pesquisar na internet, você consegue acesso aos temas, às vezes até o próprio EIA, né, no site dos órgãos. Então, assim, é um aprendizado tremendo, e ali você percebe as várias áreas. Se você não sabe em que área você vai entrar nesse mundo maravilhoso, por ali você descobre qual, né, se é geologia, ou se é hidrologia, ou se é área social, né? Então, ali você já tem um grande aprendizado e também uma grande noção do que se faz quando, nesses estudos, enfim, nessas áreas de análise. Essa é uma. E conversar com profissionais, né? Eu diria conversar com gente que atua na área, né? Que sempre são pessoas muito apaixonadas, né? Que vão contar boas histórias, certamente. Essa história do campo, né? De aprendizado no campo. Enquanto eu estava lá fazendo pós-graduação, o melhor da pós-graduação não foi só a parte teórica dos professores. É que final de semana em Brasília a gente ia para Chapada dos Veadeiros, ia para Pirinópolis, os colegas, cada um de uma área, cada um explicava alguma coisa em campo. Então era como se fosse, né, uma visita de campo, um trabalho de campo, enfim. Mas era divertidíssimo, porque você aprendia muito no final de semana, né, na prática. Então, assim, nada como ver esses universos paralelos, informações que os outros têm, e a gente pode aproveitar que isso depois ajuda a fazer essa análise, a perceber o outro, a perceber quais são as preocupações das outras áreas, que a Mendes tão bem colocou.
né? Então, conversar muito, ficar atento para o que os outros profissionais falam e tem a ensinar essa troca, né? Além de pegar os erros e dar uma olhada também, porque ali, conforme gosta mais ou menos, ele pode escolher uma das áreas para fazer parte desse time aí, complexo e bonito, que normalmente fazem parte desses estudos. Fernanda, você. Indo na mesma linha, né, que vocês já disseram, já complementando o que a André colocou, né, do EIA, uma outra coisa que eu sugiro para os meus alunos também é ler o processo de licenciamento. Eu me lembro que no IEMA, logo na criação do IEMA, quando a gente começou a ter estagiário, uma das tarefas dos estagiários é fazer aquele histórico do processo, e hoje eu acabo pedindo isso para os meus alunos também. Eu acho que a gente consegue enxergar melhor o que acontece, né, no dia a dia, como se fosse um diário de bordo. Então, acho que para quem está começando, para quem não conhece muito bem o rito, pegar um processo mesmo verdadeiro e fazer o histórico do que aconteceu, ler cada um daqueles documentos também, nos permite olhar a prática, né? Claro que estudar também o rito teórico, mas do processo, mas entender como que é, e aí a gente consegue enxergar como que é a prática da AIA e o licenciamento, né? Que são dois instrumentos que por vezes se confundem ali nos seus dois processos. E enxergar isso nos documentos é muito, muito legal, aprender assim, dessa forma. E aí, pegando a fala também, o início da fala da Cláudia, eu concordo plenamente, acho que a pessoa deve escolher em que área deve trabalhar. A área é muito democrática, tem muitas áreas, com muitas habilidades necessárias, e aí eu costumo dizer que com a AIA a gente consegue pegar aquele multi, né, aquelas pessoas ali com diversas formações diferentes, diversas habilidades, diversas lentes, né, diferentes, e conseguir transformar isso em inter, né, a interdisciplinaridade vem disso, da gente ligar aquelas caixinhas do multi. Então, atuar na AIA é isso, é a gente ligar os pontinhos, e um dos grandes desafios, né, trazer essa interdisciplinaridade mesmo. Exatamente. Eu acho essencial, né, inclusive, né. Cláudia, inclusive, no meu concurso do IEMA, foi o único concurso que foi parecido com o do IBAMA, foi o que eu fiz e o que eu passei, que foi genérico de formação. O resto foi tudo específico. E eu passei do genérico, na formação genérica, né, que era todas as formações. Então, eu queria agradecer demais a disponibilidade de vocês, a presença de vocês aqui. A gente está inaugurando o canal da ABAE no YouTube, e eu acho que esse vídeo vai inaugurar com excelência esse canal, e a gente vai pedir para quem está assistindo a gente aqui no canal que curta, compartilha, comente, né, e se inscreva no canal, porque a gente espera que em breve tenham mais vídeos aqui no canal também, tá? E agradecer muito a disponibilidade de vocês. Muito obrigada. Acho que é isso.